Olá a todos, meu nome é Matheus Andrade e hoje irei apresentar para vocês, juntamente com meu colega Gabriel Galdino, um artigo da revista britânica Engenharia Térmica Aplicada, com o título traduzido de Refrigeração Líquida de Data Centers, uma necessidade que enfrenta desafios. Vamos lá? Este artigo aborda um desafio essencial dos data centers modernos, a necessidade urgente de trocar a refrigeração a ar pela refrigeração líquida. Com o avanço da tecnologia, os processadores ficaram muito mais potentes e compactos, gerando uma quantidade de calor que o ar já não consegue mais dissipar com eficiência. Estimativas mostram que a potência desses componentes, em pouco tempo, deve ultrapassar 700 watts, um valor muito acima do limite suportado pelos sistemas tradicionais. Aqui, nós analisaremos detalhadamente quatro tecnologias principais: a refrigeração indireta à água, a refrigeração líquida direta e a refrigeração em imersão em fase única ou em duas fases. Nos próximos slides, vamos explicar como cada uma funciona, suas vantagens, limitações e por que essa mudança é fundamental para garantir eficiência, economia de energia e sustentabilidade no setor da tecnologia. Agora vamos entender por que essa mudança é necessária, olhando diretamente para o coração do data center, os processadores. Com a evolução da tecnologia, os componentes ficaram muito menores. Hoje já usamos escalas de 3, 5 e 7 nanômetros. Só para ter ideia, a tecnologia de 5 nanômetros coloca quase 172 milhões de transistores em cada milímetro quadrado, o dobro da geração anterior. Mesmo que cada transistor consuma menos energia, a quantidade enorme de componentes empilhados faz com que a geração de calor só aumente. Aqui, para entendermos melhor os termos técnicos utilizados na apresentação, vamos apresentar um conceito fundamental, o TDP, ou potência térmica de projeto. Essa sigla representa o valor máximo de calor que um processador pode gerar em operação, e é o que o sistema de refrigeração precisa ser capaz de remover. A unidade de medida é o watt. Agora vamos entender por que o resfriamento a ar, que foi padrão por décadas, já não serve mais. Olhando o esquema, vemos todo o caminho. O ar frio vem do piso elevado, entra nos servidores, pega o calor e sai quente e volta para as unidades CRAC ou CRAH. Vou explicar. CRAC é a unidade que faz o ciclo completo de refrigeração, igual ao ar-condicionado da casa. O CRH é só o trocador de calor, transfere o calor do ar para um fluido que vai até o chiller, que é a máquina que resfria o líquido, e depois o calor é jogado fora pelo condensador, torre ou resfriador evaporativo. Mas o problema é físico. O ar tem capacidade térmica muito baixa, só 37% da capacidade da água. Para resfriar equipamentos mais potentes, é preciso mover muito ar, com ventiladores gigantescos que gastam muita energia, até 40% de tudo que o data center consome. Além disso, ele tem um limite técnico, não consegue dissipar mais de 280 watts por componente ou 100 quilowatts por rack. Hoje já passamos desses valores, então o ar simplesmente não dá mais conta. Uma das primeiras tentativas de solução encontrada foi aumentar a temperatura da sala de operação dos racks, mas até isso tem o seu limite, como veremos a seguir. A lógica mais simples e barata para resfriar um data center seria apenas aumentar a temperatura do ar-condicionado da sala inteira. Para vocês terem ideia, aumentar a temperatura ambiente em apenas 1 grau Celsius já resultaria em uma economia de 4 a 5% no consumo total de energia. Mas existe um gargalo inesperado que nos impede de fazer isso. E não são os superprocessadores modernos. O maior limitador térmico da infraestrutura atual é uma tecnologia inventada décadas atrás, o velho disco rígido, o HDD. Ao contrário dos chips, os HDDs possuem partes mecânicas, discos magnéticos giratórios e agulhas de leitura microscópicas. Essa mecânica frágil e fina começa a apresentar falhas catastróficas se a temperatura passar dos 55 graus Celsius. A solução óbvia seria trocar tudo por SSDs, que não têm partes móveis, gastam menos energia e operam com segurança até os 70 graus Celsius. Porém, o problema é puramente financeiro, pois um SSD chega a ser 8 vezes mais caro do que um HDD em grandes volumes de armazenamento. Como resultado disso, mais de 90% de todo o espaço da nuvem global ainda roda nesses velhos discos rígidos. Ou seja, a grande ironia aqui é que toda a revolução multibilionária da inteligência artificial é obrigada a manter salas inteiras geladas apenas para proteger a peça mais barata e frágil de todo o sistema. Além daquela limitação mecânica e financeira dos velhos discos rígidos que acabamos de ver, a indústria de data centers acordou para um segundo grande obstáculo, desta vez, um problema estritamente ambiental e legal. Como nós sabemos, o coração de qualquer sistema gigante de ar-condicionado é o fluido refrigerante. Atualmente, a indústria é totalmente dependente dos HFCS, como os famosos gases R410A ou R134A. O problema é que, embora eles gelem a sala muito bem, o seu potencial de aquecimento global é assustador. Por causa desse impacto climático absurdo, o cerco regulatório fechou. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Agência de Proteção Ambiental simplesmente proibiu o uso desses gases em novos equipamentos a partir de janeiro de 24. Já no Canadá, tem planos para cortar o uso em até 85% nas próximas décadas. Isso colocou a engenharia mundial em um duplo beco sem saída.
As empresas não podem deixar a sala esquentar por causa das falhas nos discos rígidos mecânicos, a potência e o calor dos chips estão explodindo, e agora os gases que sempre usamos para criar frio artificial estão sendo banidos de vez. Com os gases tradicionais sendo banidos, vocês podem pensar, é só inventar um gás novo e limpo, certo? Mas na prática, a química não colaborou. A indústria tentou criar soluções chamadas de misturas isotrópicas. O problema é que, como é uma mistura química, as partes dela fervem em temperaturas diferentes. É como se a gente colocasse em uma panela de sopa um ingrediente que evapora 10 graus Celsius, enquanto o outro evapora 20 graus Celsius. Essa inconsistência de temperatura acaba com a eficiência dos compressores de ar. Com isso, tentar usar gases naturais que já conhecemos, como a amônia, por exemplo. A amônia, de fato, é excelente para resfriar, mas tem um detalhe fatal: ela é altamente tóxica e inflamável. Com isso, o risco de um desastre acontecer é muito grande. Logo, o resultado de tudo isso, a engenharia térmica ficou totalmente encurralada pelas leis da física, pelo dinheiro e pelas leis governamentais. Eles tiveram que admitir que o ar chegou a seu limite absoluto. A única alternativa que restou para salvar a internet do superaquecimento foi adotar algo que a tecnologia evitou por décadas: trazer líquidos para dentro do computador. Todos esses becos sem saída, discos mecânicos falhando, misturas químicas ineficientes e as leis que baniram os gases, a indústria precisou aceitar uma dura realidade: o resfriamento ao ar chegou ao limite absoluto. O motivo de tudo isso está na física, sendo que o ar ele é um péssimo condutor, tendo apenas cerca de 37% da capacidade térmica da água. Além disso, a energia que gastamos soprando, entre aspas, furacões de ar artificial pela sala é colossalmente maior do que o necessário para bombear o fluido. Ou seja, para a internet não parar, a engenharia teve que quebrar a regra número 1 da tecnologia: nunca misture água e eletrônicos. Para que isso possa ocorrer, eles criaram métodos extremamente seguros para isso, dividindo a revolução líquida em 4 caminhos principais. Agora vamos ver a primeira solução, resfriamento indireto à água. E usamos esse diagrama para entender todo o caminho. Reparem, a água nunca toca os componentes. Tudo começa na CDU, Unidade de Distribuição do Refrigerante, que controla a vazão e a qualidade da água, enviando-a para os racks. Na parte de trás de cada armário, temos o trocador de calor da porta traseira. O ar quente sai dos servidores, passa por essa porta, transfere todo o calor para a água e volta frio para dentro. A água, agora aquecida, segue até o chiller, que a resfria e depois o calor é jogado fora pelo condensador, dry cooler ou unidade no telhado, voltando fria para recomeçar o ciclo. É uma solução segura, fácil de instalar em data centers antigos, mas ainda tem limite. Serve até cerca de 100 kW por rack de dissipação e ainda depende do ar como meio intermediário. Para potências maiores, precisamos ir além, e é o que vamos ver nas próximas opções. Antes de seguir para a próxima opção de resfriamento, gostaria de comentar com vocês esse gráfico. Ele mostra na prática como funciona o desempenho desse sistema, com dados reais de um data center na Índia, ao longo de todo um ano. Vou explicar as siglas. PAC é o sistema antigo de refrigeração mecânica que gasta muita energia. RDHX é justamente o trocador de calor de porta traseira, a solução indireta que estamos analisando. E o verde do gráfico é a carga total de calor que precisa ser removida. Reparem, o RDHX, a linha vermelha, ficou com a maior parte do trabalho, chegando a quase 200 kW de carga. O sistema antigo, o azul, ficou só como apoio, consumindo muito mais energia. Isso prova que com essa solução reduzimos drasticamente o uso de refrigeração mecânica, economizando eletricidade e aumentando a eficiência, mesmo em regiões de clima quente. A conclusão, o RDHX assumiu 70 a 80% da carga térmica gerada pelos racks. Agora vamos à segunda solução, resfriamento direto à água, a tecnologia mais usada hoje para alta performance. A grande diferença aqui acabou o ar como meio de transporte. Agora a água é levada diretamente até os componentes através de placas frias acopladas sobre eles. No diagrama, vemos duas formas de organizar. A CDU, que é o cérebro do sistema, controla a vazão, pressão e filtra a água. Pode ser interna ao rack ou centralizada para vários racks. A água circula, pega o calor diretamente na fonte, vai até o chiller para ser resfriada e volta. Essa mudança deixa o sistema muito mais potente. Suporta de 350 até 700 watts por chip e até 200 quilowatts por rack, e reduz o consumo de energia drasticamente. O único cuidado maior é com a vedação e a qualidade da água, para evitar vazamentos. Dando sequência, esse diagrama mostra exatamente como o calor é retirado do processador. Separamos em dois cortes, A e B. No corte detalhado A, o núcleo do chip chamado die gera todo o calor. Ele passa pela tampa por uma camada especial chamada MIT, que preenche qualquer espaço vazio, e chega até a placa fria. Dentro dela existem microcanais, caminhos minúsculos que fazem a água passar bem perto da superfície, com uma velocidade e área de contato grande.
E é isso que garante a eficiência altíssima. A entrada e saída da água podem ser laterais ou superiores, conforme o projeto. Já no corte B, vemos que além dos processadores, também resfriamos memórias e reguladores de tensões, componentes estes que também esquentam muito. E caso algum componente não possua placa, é utilizado ventoinhas pequenas exclusivas para eles, criando assim um sistema híbrido. Com isso, atingimos um coeficiente de transferência de calor até 10 vezes maiores e temperaturas mais estáveis que o sistema indireto. Chegamos à terceira solução, resfriamento por imersão. Começamos pela versão monofásica. Aqui a mudança é total. Todo o servidor fica dentro de um tanque totalmente submerso em um líquido especial chamado dielétrico. Ele não conduz eletricidade, então não danifica nada, e absorve o calor diretamente de todas as peças, processador, memória, placa-mãe, tudo ao mesmo tempo. O nome monofásica vem porque o líquido não ferve e não muda de estado. Fica sempre líquido. Ele pega o calor, circula até o trocador de calor, entrega essa energia para o sistema externo e volta frio. É um sistema muito seguro, simples e elimina todos os ventiladores e suporta até 150 kW por rack. O único detalhe é que o fluido é menos eficiente que a água, mas mesmo assim resolve muito bem o problema da potência. E finalmente, a quarta e mais potente solução, a imersão bifásica. Aqui também submergimos tudo, mas usamos um líquido com ponto de ebulição muito baixo, entre 30 e 55 graus. Quando ele esquentar, ele vai ferver. E é justamente essa mudança de líquido para vapor que retira uma quantidade enorme de calor, muito mais do que só esquentar o líquido. Vejam o ciclo: o vapor sobe, bate no condensador frio no topo, vira líquido de novo e cai de volta. Tudo isso dentro de um sistema fechado, selado e sem perder nada. O resultado é incrível. Todos os componentes ficam sempre na mesma temperatura, sem variações, e suporta potências acima de 300 kW por rack. É a tecnologia mais eficiente que existe hoje. Quase perfeito. O único ponto é que os fluidos são caros e existe um sistema totalmente fechado à prova de falhas. E também é necessário citar a regulamentação e o impacto ambiental de alguns fluidos. Após apresentar o sistema bifásico, vamos desvendar exatamente como ele funciona. Vamos analisar esse gráfico de temperatura por entropia, que mostra cada etapa do ciclo termodinâmico. Começamos na parte inferior, na etapa de adição de calor, chamada ebulição nucleada. O calor que sai do processador aquece o líquido dielétrico até chegar ao seu ponto de ebulição, entre 34 e 61 graus Celsius, muito abaixo dos 100 graus Celsius da água. O detalhe mais importante aqui é que a partir desse momento a temperatura não aumenta mais. Toda a energia que o chip liberar será usada apenas para transformar o líquido em vapor. Essa energia é o que chamamos de calor latente, e é esse o segredo. O calor latente do líquido dielétrico representa a quantidade máxima de calor que conseguimos remover do componente sem deixar ele esquentar além do limite seguro. Depois, entramos na região de mistura. Aqui temos líquido e vapor ao mesmo tempo. Mesmo absorvendo mais calor, a temperatura continua exatamente a mesma, em toda a superfície do chip. E isso elimina completamente os pontos quentes, um problema comum em todos os outros sistemas. Em seguida, chegamos ao estado de vapor saturado. Todo o fluido que se transformou em gás sobe naturalmente para a parte superior do tanque. Lá em cima acontece a rejeição do calor, ou condensação. O vapor toca a serpentina fria, ligado ao sistema de água gelada da instalação, o chamado FWS. Ao perder energia, ele volta a ser líquido, agora chamado de líquido saturado, e escorre de volta para o fundo do tanque, pronto para recomeçar tudo de novo. É um ciclo perfeito, fechado, sem perdas, que garante temperatura sempre estável. Possui uma eficiência altíssima, a maior que existe hoje em data centers. Chegamos à nossa conclusão. O Matheus acabou de explicar a maravilha da imersão bifásica, onde o computador literalmente ferve o líquido ao seu redor. Parecia a solução definitiva para o futuro, certo? Mas esbarramos no maior impasse dessa tecnologia. Para que essa ebulição mágica funcione na temperatura correta, a indústria usou compostos chamados PFAS. O problema é que a ciência os chama de produtos químicos eternos, pois eles não se decompõem nunca na natureza, são tóxicos e agravam severamente o aquecimento global. O cerco das leis ambientais fechou tanto que os fabricantes globais simplesmente pararam de produzir o PFAS agora, no final de 2025. Ou seja, no auge do desenvolvimento da inteligência artificial, a principal tecnologia de resfriamento ficou com prazo de validade. Por conta disso, a mais nova corrida da engenharia é tentar impermeabilizar fisicamente as placas-mães usando polímeros isolantes, na esperança de conseguir afogar esses compradores de milhões de dólares em tanques de água pura. Para fugir daquele impasse ambiental dos produtos químicos e do alto gasto de energia, a indústria começou a pensar totalmente fora da caixa. O maior exemplo prático disso é o projeto NETIC, da Microsoft.
Eles literalmente pegaram uma cápsula gigante, selaram com nitrogênio puro e afundaram centenas de servidores a 30 metros de profundidade no Oceano Gelado da Escócia. A ideia principal era usar o mar como radiador infinito, cortando a zero a necessidade daqueles ventiladores gigantescos que gastam centenas de energia. Mas o resultado mais chocante dessa experiência não foi nem a economia térmica. Eles simplesmente registraram uma queda impressionante de 87,5% nas falhas físicas de hardware. E o motivo é simples. No fundo do mar há um isolamento perfeito, sem humanos para esbarrarem cabos acidentalmente e sem oxigênio no ar para enferrujar peças e causar incêndios. A máquina simplesmente não quebra. Isso prova que o futuro da nossa nuvem sustentável pode estar nas soluções físicas mais extremas possíveis. Para encerrarmos nossa apresentação, é importante deixar claro que o ar-condicionado não vai desaparecer da noite para o dia. Mesmo com a maravilha do resfriamento líquido direto nos processadores, ainda assim precisamos de ventiladores operando dentro dos servidores para resfriar componentes marginais, como as memórias, por exemplo. Além disso, os sistemas líquidos não controlam a umidade da sala, tornando o nosso futuro imediato totalmente híbrido. O grande aprendizado de tudo isso é que precisamos parar de tratar a nuvem como uma mágica invisível, ou seja, toda aquela tecnologia que achamos ser imaterial, o metaverso, as inteligências artificiais e os vídeos em altíssima resolução só existe graças a uma infraestrutura supermaterial, quente e barulhenta. Enquanto a sociedade exigir mais processamento, a internet só continuará funcionando graças a uma batalha silenciosa e heróica da engenharia contra as leis da termodinâmica. Aqui está a nossa referência utilizada, onde a gente se baseou para o desenvolvimento deste vídeo. E bom, muito obrigado e até mais.